Então quer dizer que o Shanks teve muitas coisas reveladas pelo Oda no volume 4 bilhões entregue por ele mesmo no filme One Piece Red. Não exatamente por ele, mas foi um agrado que ele fez aos fãs, entregando um volume repleto de informações de nada mais, nada menos do que Shanks. Simplesmente o personagem mais misterioso de One Piece, e hoje nós vamos destrinchar tudo sobre ele. Sua antiga recompensa, da onde ele veio, o seu verdadeiro nome, suas habilidades e muito mais. Esse vídeo vai conter alguns pequenos spoilers do One Piece Red, então caso você não goste disso, sinta-se livre para deixar o vídeo. Caso você vai continuar comigo, eu vou ficar muito feliz em te contar tudo sobre esse personagem, então não se esqueça de se inscrever no canal para não perder tudo sobre One Piece. E vamos começar por partes, né? Foi basicamente confirmado que o Shanks foi fruto de alguma coisa que aconteceu em God Valley, e mais especificamente, ele veio num baú do tesouro com 1 ano de idade, encontrado por Roger e Rayleigh. Isso já tinha sido pensado há muito tempo, né? Eu inclusive falei disso num vídeo, e era realmente algo que fazia bastante sentido, dado a data que ele entrou para o bando do Roger e a data que ele tinha nascido, junto com o acontecimento do incidente em God Valley. Agora, esse incidente tem realmente a ver com os Tenryubitos? Não tem? É difícil ter certeza. Porém, de acordo com os Goroseis, Shanks pertence a uma família chamada Fearland. E isso é uma grande questão, pois isso daria motivo por ele ser muito influente no Novo Mundo, com os próprios Gorosei, e daria um motivo pelo qual a importância desse personagem é tão grande, e também, né, ele ser simplesmente alguém que pode chegar numa guerra e parar ela, e o Sengoku ficar tranquilão aceitando a decisão do mesmo. Aí, isso explicaria muitas outras coisas, e também o significado da sua vida, e também o porquê dele não ter um outro nome no seu pôster de procurado. Afinal, entregar o nome dele seria entregar que ele era um Tenryubito, e isso, né, traria algumas consequências para o mundo, porque teoricamente eles são seres celestiais, e aí imagina um pirata sendo algo assim, né? O mundo entraria em um grande caos, que já está entrando. O mais interessante disso tudo é que ele possui algumas alcunhas aí durante esse tempo dele e algumas outras coisas. Vamos lá. Ele possui uma recompensa de 1 bilhão e 4 milhões de berries há 12 anos atrás, ou seja, no capítulo 1 de One Piece. Ele possuía uma idade já boa para ser considerado um dos supernovas, digamos assim, e ele conseguiu atingir nada mais nada menos do que 1 bilhão, mostrando que idade nem sempre é necessário para você ser alguém forte em One Piece, assim como o Luffy prova isso nesse momento. E aqui vem uma parte muito interessante. O Shanks é dado como o matador, o assassino do Haki da observação. Isso é muito curioso, porque mostra que ele é alguém fora do comum completamente. O hype que a gente tinha no Shanks cresceu exponencialmente. O cara é mais forte ainda do que a gente podia pensar que ele era. Isso é realmente sem precedentes, um personagem completamente fora do comum. Vamos falar um pouco do Haki dele então, né? Ele é considerado o assassino do Haki da observação porque ele consegue controlar a respiração da pessoa que está contra ele. E fazendo isso, ele impede o usuário de conseguir prever o futuro, que é algo muito crucial em lutas no alto nível de One Piece. Ou seja, ele simplesmente acabaria com uma grande ferramenta de um próprio Yonko. Numa luta contra o Kaito, por exemplo, ele teria muita vantagem. Tirar a visão do futuro de alguém é algo fora do comum completamente. E isso é bastante curioso para um personagem que às vezes podia ser confundido como o mais fraco dos Yonko. E agora ele vem se mostrando realmente o mais forte. O seu Haki do Rei é basicamente o mais forte já apresentado até o momento na obra, conseguindo até mesmo deitar um vice-almirante. É realmente algo fora do comum e que no One Piece
filme Red acabou conseguindo dar nocaute em um vice-almirante. Isso é bizarro, isso é bizarro. Eu não consigo ficar de um modo sem ser perplexo, porque o Luffy teve dificuldade em deitar alguns caras da marinha, né? Acabou deitando por conta da situação. Mas o cara, e é dito inclusive que nem o Barba Branca consegue fazer isso, né? Visto que a gente não tinha visto essa habilidade sendo utilizada, muito provavelmente para esconder ela até o momento em que o Luffy aprenderia, mas é interessante ainda assim, e é algo completamente fora do comum, até para os caras mais fortes de One Piece, que é o Barba Branca. E o Oda confirmou que ele tem o seu próprio plano para a nova era, e a gente vê como ele se importa com essa nova era e com a criação dela. Então ele tem um plano, ele tem algo que ele quer manter como um grande pirata descendente de Roger. Ele quer manter uma chama que se apagou no mundo durante muito tempo. Ele quer ver essa chama reacender e acompanhar essa chama acendendo do zero. Isso é bastante interessante. Além disso, tem a confirmação que é impossível basicamente ele ser um vilão. Existe uma cena do filme Red aí nas redes sociais que você consegue achar e você vê que realmente uma conexão com o Luffy muito grande. É muito interessante aquela cena, eu achei incrível e é algo que eu realmente estou muito ansioso. Eu gostaria muito que viesse para o Brasil, mas por enquanto nada confirmado. É dito que ele no filme ele não tenta acabar com nenhum civil que está tentando atacar ele, ao contrário do Kizaru. Isso é algo que a gente vê no próprio Akainu, que mano, independente de quem seja, a gente tem um dever, que é proteger os Tenryubito. Tirando eles, pode ir pra cima, Kizaru, faz o teu. Curiosamente, o Kizaru arregou pro Shanks, assim como o Fujitora no filme, Então, realmente, um absurdo. O cara é um deus, ele é um monstro. O cara não tem fruta, ele tem só o Haki, e com o Haki ele vai continuar até o final. A Uta nasceu há 21 anos atrás e ela tem uma idade parecida com a do Luffy, e ela conviveu com o Luffy durante algum tempo, mas isso não foi mostrado como canônico, E agora a gente, tanto no anime, vai ter alguns fillers contando essa história. É bastante interessante isso, talvez para apresentar a personagem melhor no final do mangá, mas no momento eu acho que vai manter assim. Ela é dada como, entre aspas, a vilã do filme, mas é só porque ela quer um mundo de paz, que é algo que no momento está longe de acontecer. Shanks obviamente vai impedir qualquer um de encostar um dedo nela, e aí nesse filme a gente tem um pouco da ideia do quão forte ele é. Ele consegue utilizar chamas nas suas espadas para atacar os inimigos e isso vem, não sei exatamente da onde ou como que ele faz isso, mas é curioso, Vamos ficar de olho aí quando sair mais imagens sobre o filme, talvez a gente possa entender o porquê que isso acontece. O seu novo plano para a nova era talvez seja ela se concretizar, lembrando que ele foi lá pra a cidade do Luffy, logo depois de pegar a Gomu Gomu no Mi, e aí isso tem a ver com ele exatamente ir para a cidade do Luffy, que seria entregar essa fruta pro Ace. Mas é só uma suposição, que ele queria que na verdade o Ace continuasse e a história do Roger e conseguisse fazer e satisfazer os planos do seu pai. E aqui novamente a nova era é algo muito importante, É algo que está sendo criado principalmente nesse momento da obra, então eu acho que o filme Red foi até uma decisão deles trazerem o filme Red junto com a mudança da era em One Piece, pra gente também mostrar algumas coisas, tanto fora do anime, como por exemplo a quinta marcha do Luffy sendo mostrada, sendo que no anime ainda não apareceu. Isso pode frustrar algumas pessoas, mas lá pro Japão 99% do público deve ler o mangá, então para eles faz um sentido isso. E aí é bastante interessante que isso acontece logo no momento em que o Shanks aparece, que seria a quinta marcha ser aquela mudança do Luffy que vai trazer e trouxe a nova era para o mundo de One Piece, e o Shanks aparecendo no momento crucial para mostrar realmente a nova era, a era onde aqueles que vão mudar o mundo completamente acabaram de surgir. Então diz aí, o que você acha que é
o plano do Shanks para a nova era, né? Obviamente ele quer manter ela viva tanto por ser o sonho da Uta, mas provavelmente por ser algo relacionado ao sonho do Luffy também, né? Vamos ficar interessante. Como eu disse, o Kizaru ele tem algumas sensações após sentir o haki do Shanks e eles acabam não lutando muito para não acabar com uma guerra contra os próprios civis. Aqui a parte do Shanks meio que acaba e a gente vai falar um pouco sobre os outros personagens do bando do Shanks. Vamos começar com Ben Beckman. Ele possui um combate muito forte, além de conseguir utilizar haki do armamento com extrema capacidade. Utilizando nas suas armas, né, no rifle que ele aponta para o Kizaru lá em Marineford, e ele também consegue penetrar o corpo dos adversários com esse haki do armamento. Ele aparentemente recebe muito crédito e merece esse crédito que ele recebe por ser o vice-capitão dos piratas do Ruivo, além de ser um grande mulherengo. O Yasopp, o grande pai do Usopp, ele tá muito medroso de ver o Usopp ainda, e é interessante que eles tenham uma cena em conjunto no filme, se eu não estou enganado. O seu título é de Perseguidor e ele é bastante intrigante, digamos assim. Ele possui um haki do armamento ok, conseguindo fazer com que suas balas se dividam no meio do ataque, isso é interessante, estou ansioso para ver mais dele, mas o mais interessante aqui é que ele consegue ver o futuro mais do que o Katakuri. Lembrando que o Katakuri conseguia ver um período de 5 segundos, 10 segundos, algo assim, agora não lembro de cabeça, e ele consegue ver ainda mais, além de se comunicar com o outro mundo, que no caso seria o mundo da Uta, o mundo dos sonhos que ela criou. O Lucky Ho, diferente do Ben Beckman, é completamente difícil de lidar com mulheres e ele é muito bom utilizando as suas habilidades, além de parecer bastante flexível. Fiquei curioso para ver mais sobre ele. Ele aparentemente não é tão rápido quanto as teorias diziam, mas ele parece se lidar bem com o haki do armamento e utilizar o seu próprio corpo como uma ferramenta para atacar. Se o haki do armamento dele for realmente bom, ele vai ser completamente insano. Ele é o cozinheiro do bando, apesar de não parecer tanto assim, com todo respeito. Só falar mais algumas informações aqui do Shanks que eu esqueci de botar na hora, eu vou tentar cortar isso aqui na parte certa. A capa escura que ele utiliza reflete no estilo do rei. Inclusive o Luffy, quando está lutando contra o Kaido, ele também utiliza isso. Não sabemos exatamente o que quer dizer. E outra coisa é que ele consegue utilizar e controlar a presença dele. Ele pode fingir utilizar um ataque, sendo que ele não vai fazer isso, como se ele estivesse escondendo as suas próprias intenções. O Shanks, pelo visto, é uma chave crucial para a gente entender as capacidades do haki no mundo de One Piece. Parece que ele vai estender ainda mais as capacidades de todos os hakis. Isso é bastante curioso, eu tô bem ansioso para ver isso, sendo bem sincero. Tem muitas outras informações sobre o filme, como por exemplo, informações sobre a Uta, sobre algumas relações do Shanks com o Roger, algumas cenas deles, algumas cenas dele, do Luffy, algumas cenas de luta que teve, que eu poderia falar aqui, personagens que irão aparecer ou não, como irão aparecer, mas eu não vou explicar tudo isso aqui porque eu também não acho que seja legal acabar com todas as coisas boas do filme. Tem muitas cenas que parecem ser muito interessantes e que se eu explicasse aqui seria só por aumentar o hype do filme, mas acabaria podendo estragar um pouco da experiência. Eu vou esperar o filme realmente sair aqui ou na internet para fazer uma review mais completa sobre ele. Não vou falar muito mais sobre o que acontece com os outros Mugiwaras ou sobre as outras habilidades dos personagens, como elas são mostradas e tudo mais. Então, para não acabar destruindo todas as possíveis diversões que vai ter no filme, eu vou falar essa parte que é mais para criar um novo hype no Shanks. Eu também não vou explicar como é que é a luta dele, como que são as habilidades que ele mostra no filme e tudo mais, porque, né, vai assistir o filme, pô. O Oda fez um trabalho de criar a história do filme, tu não vai assistir? Vai, pô, dá uma chance pro filme. O filme de One Piece, pô, tá parecendo ser bom, tá parecendo ser diferenciado, completamente diferente do que eram os antigos, né? Aqui tem um vilão e o Luffy precisa derrotar o vilão e tem a participação do personagem mais misterioso. Se isso não é motivo pra você ver o filme, eu não sei o que é. Eu vou ficando por aqui. Se você gostar, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal e eu fui!